Boa noite, pessoal. Eu me chamo Inês, eu sou a professora Inês, sou professora de língua portuguesa e literaturas, trabalho em inglês também. Já trabalhei com metodologia da pesquisa científica no ensino superior. Já estou há algum tempo na área da educação, né? Já tenho aí aproximadamente uns 23, 24 anos na educação. E a partir do ano de 2010 eu comecei a trabalhar no ensino superior com a educação de adultos, né? A minha formação é letras pela Universidade Federal de Rondônia, sou especialista em língua portuguesa desculpa. E eu fiz recentemente uma pós-graduação em tecnologias educacionais pela Facimed, né? Nós começamos a estudar essas tecnologias, já é de algum tempo que a gente vem ouvindo falar do avanço das tecnologias e aí trazendo a tecnologia para dentro da educação, né? E o assunto de hoje dessa palestra, desse congresso maravilhoso em educação, é andragogia e as tecnologias educacionais na formação da EAD. Mas aí nessa formação da EAD a gente vai abordar também a questão do ensino remoto, que é o que aconteceu de 2020 para cá, né? Até 2019 nós estávamos tranquilinhos lá na nossa salinha, na nossa sala de aula. Aí, de repente, 2020 vem uma pandemia fazendo com que nós nos reinventemos. A nossa maneira de trabalhar, ela fica totalmente... tem que ser reinventada. Vem assim... Não foi por querer, digamos assim. As tecnologias elas estão avançando, elas já estavam avançando mesmo. Mas com o avanço da pandemia, a tecnologia ela supriu as necessidades da distância. E aí que a gente pensa, se não tivesse tecnologias, eu acho que nós teríamos parado, será, de fazer as aulas totalmente. Imagina o prejuízo dessas pessoas, dos acadêmicos, das crianças, das pessoas, enfim, que estão fazendo algum curso. Imagina só que prejuízo grande que seria se não tivéssemos essas tecnologias educacionais, né? E aí, só lembrando, assim, sobre tecnologia. A tecnologia, ela é tudo que vem para facilitar a nossa vida. Então, às vezes a gente ouve falar em tecnologia e pensa só na parte de computador, de essas tecnologias de chips e etc. Mas nós não pensamos que existem tecnologias simples na nossa casa, no nosso dia a dia, e que resolvem a nossa vida. Um talher, por exemplo, é uma tecnologia que serviu para facilitar a vida do humano, para o humano fazer suas refeições, né? Então, veja bem, tecnologia é tudo que vem para facilitar a nossa vida. E aí a gente vê um pouquinho sobre a andragogia. Vamos lá, pessoal, deixa só eu tentar aqui. Só um minutinho, deixa eu passar. Vamos ver o objetivo desse estudo. Qual é o meu objetivo com estudar andragogia? O objetivo dessa palestra, né? Compreender como que as tecnologias educacionais elas estão aliadas à andragogia. Mas aí, pessoal, eu vou falar um pouco também do significado dessa palavra andragogia. A gente ouve falar, eu me recordo logo quando eu comecei no ensino superior como professora, eu tinha estudado na faculdade sobre pedagogia, né? E aí a gente começou a fazer leituras, a se inteirar a respeito da andragogia. Olha só, a andragogia é como a pedagogia estuda como a melhor forma de se ensinar para crianças, né? Paidos, crianças. A andragogia vem de andragos, que seria o adulto. Então, é a forma de ensinar melhor o adulto, que é diferente de se ensinar a criança, pessoal. Porque a criança, só um minutinho aqui, deixa eu só mudar mais um slidezinho. Só um minuto que o meu microfone aqui estava caindo. Bom, então é assim. Mas, na verdade, qual a relevância da andragogia no ensino da EAD? Veja bem, como eu já havia dito, a andragogia é a forma de melhorar o ensino da pessoa adulta.
A criança, ela vem para a escola como se fosse uma página em branco. Então, o que o professor disser, ela vai acreditar. E se você falar que ela está estudando as expressões numéricas do tal, lá porque ela vai precisar mais tarde, ela vai aceitar. O adulto, quando ele se propõe a estudar, ele já não é mais uma pessoa que não tem uma bagagem, assim, uma bagagem acadêmica, como a criança. O adulto, ele vem para a escola, ele vem para a faculdade, ele já tem uma bagagem, ele já tem um cabedal de conhecimentos já. Não é como se fosse uma folha em branco e acreditar em qualquer coisa. Então, ele tem o objetivo dele. Ah, eu vou fazer o curso de enfermagem porque eu quero ser enfermeira, eu tenho o objetivo de trabalhar no hospital. Vou fazer direito porque eu gosto de estudar sobre as leis. E etc, etc. Assim, quando um adulto se propõe a estudar, ele já tem ali formado um objetivo para ele. E a andragogia, no ensino da EAD, pessoal, ela tem, qual seria a maior relevância que ela tem? A relevância seria de melhorar essa interação. E como que eu vou melhorar a interação se eu estou falando em ensino em EAD, que é ensino à distância? Aí eu vou colocar aí não só o ensino à distância, como o ensino remoto também, que tem uma pequena diferença. E quando a gente começou, quando chegou lá 2020 e nós paramos todas as aulas da faculdade, aí os alunos falavam, agora é EAD. Mas tem uma diferença. A programação de uma EAD é totalmente diferente do ensino remoto, que era o que nós fizemos a medida de emergência, né? Para não ficarmos sem estudar. Então, mas no ensino, tanto no ensino remoto quanto na EAD, as tecnologias são muito relevantes. Imagine se não tivesse a tecnologia do digital, como que eu iria fazer uma palestra totalmente digital sem estar presente, sem estar junto de vocês, sem estar aí tete a tete, face to face, né, como se diria. Como que eu faria isso? Sem essa tecnologia digital não teríamos como fazer. E a gente sabe disso, que nós já participamos de várias palestras presenciais, já participamos de outros tipos de encontros e congressos e etc. Então, a tecnologia vem estreitar essa distância, entre o professor e o aluno, entre o palestrante e a plateia e tudo mais. E a andragogia, quando eu sei qual a melhor forma para eu ensinar o adulto, é óbvio que eu vou ter um melhor resultado. Então, eu tenho que ter em mente a forma que o adulto tem de estudar. Ai, desculpa, vamos lá, retomando, pessoal. Como eu estava falando anteriormente, a diferenciação da pedagogia versus andragogia. Veja bem, quando se tem a criança, quando a criança vai para a escola, eu trabalho em ensino fundamental, trabalho com crianças, agora não estou em sala, mas eu já trabalhei muito tempo. A criança, ela vem, digamos assim, o processo de aprendizado dela é diferente, porque ela vê o professor como aquele que sabe tudo. Então, o professor é visto como sabedor. Ele está num patamar acima daqueles pequenos, daquelas crianças. E as crianças estão no patamar abaixo. A pedagogia ensina como você trabalhar dessa forma, com as crianças. Então, o professor está digamos, num nível mais alto do que as crianças que estão lá mais baixinho e não são sabedores de tanto conhecimento quanto o professor. Mesmo porque, né, pessoal, devido à idade, né? A gente sabe que com a idade nós vamos aprendendo sempre mais coisas. Então, eu lembro de uma frase que dizia assim, crianças, me respeite, que no mínimo eu sei mais do que você. Porque nós vamos, conforme o tempo vai passando, nós vamos aprendendo, nós aprendemos todos os dias. Já no ensino do adulto, eu tenho que levar em consideração que eu já não vou estar mais num patamar superior a ele. Eu vou estar
digamos que numa igualdade. A gente já está numa linha mais assim igual. Porque o professor que ainda tem essa ideia de que, olha, eu sou o professor sabedor, eu sei tudo, o aluno não sabe nada, eu estou aqui na frente porque eu estou falando, você, esse professor ele está ainda com a visão anterior da pedagogia. Ele ainda não se instruiu, não observou que para ensinar para um adulto é de forma diferente. Então, o conhecimento com adultos é uma via de mão dupla. O conhecimento ele vai e ele volta. A gente ensina e a gente aprende muito também. A gente não apenas ensina o adulto, além de ensinar, a gente aprende. E isso é que é legal. É por isso que eu gosto de trabalhar também com os adultos, pessoal. A criança é bom de trabalhar, mas o adulto é um enriquecimento, assim, a troca de conhecimento é um enriquecimento muito grande para a gente. E nós vamos só amealhando mais experiências e mais conhecimentos, né? Conforme as turmas que a gente trabalha. Então, acho que essa figurinha ela vai expressar bem a diferenciação da pedagogia e da andragogia, mostrando ali o processo de andragogia é um processo diferente do pedagógico, né? A pedagogia ajuda muito, porque a gente tem que entender um pouco, né, da pedagogia também para trabalhar na andragogia. Né? E aí, pessoal, entra as tecnologias, né? Tecnologia para o ensino andragogia e tecnologia para o ensino do adulto. Eu não sei se vocês lembram, alguns mais velhos vão lembrar, a maioria talvez não, mas a EAD no Brasil, vou falar do Brasil, nem vou falar lá da Inglaterra, que começou lá há muitos anos, mas no Brasil existia antigamente uns encartes dentro da revista chamado Instituto Universal Brasileiro. E ali, que digamos é o pai da EAD no Brasil, é onde começou, as pessoas faziam cursinhos de eletrônica, eletrotécnica e etc, etc, pelo Instituto Universal Brasileiro. Imagina que tecnologia que eles tinham naquela época. Mandava o encarte, mandava a carta, mandava no correio, esperava 30 dias, o professor lá corrigia, mandava os instrumentos para ele testar se dava certo. Era muito tempo, né? Bom, talvez as pessoas despendiam de mais tempo naquele tempo, né? Tinham mais tempo e hoje nós vivemos numa vida tão corrida. A nossa vida, o nosso tempo é curto, o nosso tempo é contado, né? E a tecnologia para o ensino da EAD, ela veio assim, olha, casar com tudo. Por quê? Porque você imagina, sem internet, como que eu iria estudar em EAD? Imagina estudar através da carta, que já era um avanço naquela época, mas o mundo que nós vivemos hoje não é. Então, hoje nós temos os nossos devices, como diz, né? Nós temos os nossos computadores, nós temos os nossos softwares, nós temos os nossos programas ou aparelhos que nos ajudam a estudar melhor, nos ajudam a compreender mais esse mundo, esse universo todo aí, né? E aí, pessoal, lembrando aqui sobre a visão sobre o aprendizado do adulto. Aí, falando em aprendizado também de adulto, eu quero só lembrar vocês que um pensador brasileiro que falava muito sobre aprendizado de adulto, e aí um dos princípios da andragogia também está ali na fala dele, é de Paulo Freire. Porque o Paulo Freire, ele dizia o quê? Ele dizia que você ensinar dentro do contexto da pessoa é muito mais fácil do que você inventar uma história que a pessoa não tem conhecimento dela. A não ser que seja criança, porque a criança ela tem uma capacidade de abstração muito maior do que a nossa, dos adultos, né? Mas aí ele estava falando na questão da alfabetização de adultos. Por exemplo, você iria alfabetizar um adulto aqui no norte do Brasil, por exemplo, e iria falar em mar para ele, que não é uma realidade daquele adulto, ia ficar muito mais difícil. Você iria alfabetizar uma pessoa que trabalha na construção civil falando sobre automóveis? Não é do cotidiano dele. E aí o método do Paulo Freire era trabalhar a educação dentro do contexto do aluno. Por que ele falava isso? Porque ele estava falando de andragogia. Ele estava falando sobre a educação de adultos. Então,
o aprendizado do adulto, ele tem que ser contextualizado, ele tem que saber ali onde que ele está. O adulto, ele não vai mais para a escola porque a mãe mandou, porque o pai obrigou. Ele vai para a escola porque ele tem um objetivo. E o objetivo, ele tem um objetivo pontual. Ora, se eu vou fazer direito, eu tenho um objetivo em aprender as leis. Ora, se eu vou fazer medicina, eu tenho um objetivo de ser médico. Então, ele já tem aquele objetivo formado. Não é porque alguém falou, olha, vai fazer tal curso, assim, que é bem legal. Não é, não. E o adulto, ele tende a se interessar mais, já que ele tem esse objetivo bem formado, ele vai se interessar mais por quê? Por coisas do cotidiano dele, por coisas que ele tenha conhecimento, que ele já tem, que ele vive no cotidiano. Então, a vivência dele, a bagagem, a leitura do texto do adulto, ela precede o próprio texto. Por que que ela precede? Quando ele lê um texto, ele traz aqui para dentro desse texto todo o conhecimento que ele já teve antes. Então, seria o conhecimento prévio que a gente fala, o conhecimento anterior. Ele não vai chegar aqui e ler um texto com a mesma visão do que uma criança leria o texto, né? Então, ele já tem, para você ensinar um adulto, e a andragogia diz bem isso, você já tem que pensar nessa contextualização. Aí, pessoal, o termo andragogia parece às vezes novidade para a gente, né? Mas é um termo já desde 1833, um termo antigo. Acho que o primeiro cara que falou foi um Alexander Kepp, desculpa. Mas quando ele ficou mesmo, esse termo ficou mais assim conhecido nos cursos de instrução, de capacitações de empresas, que Malcolm Knowles, que trouxe para as capacitações das empresas esse termo de andragogia, que daí já é bem contemporâneo agora, nosso, quer dizer, 1967 para cá. Então, é um termo antigo, que ele ficou lá no passado um pouco, mas já existia esse termo andragogia lá, e ele foi trazido agora para o nosso mundo de hoje, dos anos 60 para cá, com Michael Knowles, lá na capacitação das pessoas nas empresas. Então, começa ali o termo a ser cunhado lá na empresa. Por quê? Se você vai capacitar o seu funcionário na empresa, o funcionário não é criança, né? Então, tem que se ter uma visão andragógica de se ensinar esse funcionário, né? Agora vamos ver a questão das tecnologias, né, da informação e da comunicação. Vocês já ouviram falar nas TICs? Eu lembro que não tem algum tempo já que a gente ouve falar em tecnologias da informação e da comunicação, né? E como que essa tecnologia, o que essa tecnologia traz de bom para quem estuda, para a andragogia, para quem gosta de fazer cursos? Pessoal, eu aprendi que tem de todo tipo de curso no YouTube. Tudo que você quiser aprender, você vai lá no YouTube e tem um vídeo lá falando. Então, a tecnologia da informação e essa tecnologia aí da interação, que são os vídeos, os tutoriais que nós seguimos, né? Essas estão dentro de um cabedal aí de tecnologia chamado TICS, Tecnologia da Informação e Comunicação. E aí é muito utilizado na EAD, na interação professor-aluno. Por quê? Porque as TICs, elas vieram para diminuir a distância. Na EAD, o professor fica num lugar e o aluno fica distante desse professor geograficamente. Mas quando eu tenho um celular, quando eu tenho um computador, ou quando eu tenho um tablet, essa distância, ela diminui. Então, ela vai fazer com que haja a interação dessas duas bases aí, desses dois lados da educação, que não existe educação nem sem professor e nem sem aluno, né? Sempre tem que ter alguém ensinando e alguém aprendendo. E as TICs, elas vieram para isso, para mostrar, para dar a interação, para melhorar a interação nesse meio que nós temos aí, nesse meio digital, no mundo moderno, né? Veja bem, no mundo moderno, eu lembro bem, pessoal, dizem que foi castigo para alguns professores. Logo quando o celular começou a ficar muito, muito popular, né? Porque tinha uma época que celular era coisa de rico.
E aí a gente proibiu os celulares na sala de aula. Alguns de vocês vão lembrar disso. Ah, eu estou trabalhando aqui, estou dando aula e o aluno está só com o celular. Veio a pandemia, pessoal. Para quê? A pandemia veio. E aí o pessoal que proibiu o celular começou a passar as atividades no celular. E agora, hein? E aí aquele que tinha resistência em trazer a tecnologia para a sala de aula. Eu lembro que tem bastante tempo que eu venho aprendendo a trabalhar com o celular na sala de aula, buscando uns softwares que melhoraria ali o entendimento, que fazia as crianças usar uns programinhas para eles aprenderem, principalmente em aula de inglês, que eles gostam bastante, usar um programinha que fala. E aí eles achavam estranho até, eu falava, não, vocês podem usar o celular, hoje nós vamos usar o celular. Eles achavam estranho, e aí brigava, dava até confusão, né? Porque ele falava assim, ah, por que a professora Inês deixa o professor fulano de tal não deixa usar o celular na sala? E tinha que explicar para ele, porque na minha aula teria um objetivo aquele celular, enquanto que na aula de outro, se não tinha objetivo, então o professor não precisava usar. Mas com a pandemia todo mundo usou o celular. Todo mundo passou atividades que são feitas pelo celular, que são feitas pelo computador e etc, né? Então vem lá, as TICs elas aproximam, o intuito delas não é separar as pessoas, é aproximar essas pessoas, né? E também tem ainda a questão desses cursos chegarem a locais em que um curso presencial não chega. Pessoal, olha, veja bem, tem pessoas que moram em certos lugares, em certas condições, que jamais teria condição de ir presencial numa faculdade. Ou a gente, às vezes, estuda numa faculdade lá de Porto Velho e mora aqui em Cacoal. Então, olha essa distância, não teria condições. Então, o curso, as tecnologias da informação e da comunicação, elas chegam para melhorar essa questão dessa distância. Então, ela vai atender a locais em que os cursos presenciais eles não atenderiam. Quanta oportunidade que foi dada às pessoas depois que se popularizaram os cursos em EAD. E ainda estão dando muita oportunidade. E aí, pessoal, no início começaram-se a falar assim, ah, mas EAD é tão facinho, eu vou lá, só assisto um vídeo e já a aula está pronta, não é? E não é não, tá, pessoal? Eu estou falando porque eu já trabalhei na EAD como professora e agora eu sou aluna de um curso de pós-graduação da Universidade Federal de Rondônia junto com a UAB. E não é fácil, eu vou falar para vocês. Tem gente que reclama que tem muita atividade, tem muita atividade. Mas tem aula, tem professor, tem tutor. Então, quando a coisa é bem séria, não é facinho, não. Não pense que você vai fazer qualquer coisa, o professor vai aceitar e você vai passar. Então, a gente tem que se adequar ao mundo que nós estamos vivendo hoje, né? E hoje nós estamos vivendo no mundo da tecnologia. É o mundo da tecnologia da informação. Hoje, quem é rico é quem tem informação. Quem tem mais informação, mais rico é nos tempos de hoje, né? Odiernamente. Pessoal, antes, deixa eu deixar essa bolinha aqui parar. Tá, alguns devices aí, alguns aparelhos, né? Nós às vezes nunca tínhamos ouvido falar em alguns softwares, alguns apps, o que mais? Programas educacionais, e de repente nós tivemos que aprender o que era o Google Meet, ninguém sabia. Aí de repente nós aprendemos que existe o Meet, existe o Loom, existe o Zoom, existe o Teams da Microsoft, existe inúmeros aplicativos, softwares para fazer essa junção aí da tecnologia e do ensino e da andragogia, que é o ensino do adulto, né? Mais para o ensino do adulto. Também para o ensino da criança, mas eu estou focando mais para o adulto porque o meu objetivo é mais falar sobre a andragogia. Quando que um adulto... nós sabemos que nós adultos nós temos que trabalhar, né? Lá no serviço, quando que você pode pegar um livro, abrir um livro desse tamanho enorme para fazer uma leitura de um texto? Se você tem o celular, se você tem tudo ali dentro do aplicativo, qualquer folga que você tem no seu serviço, qualquer fila de banco que você estiver, você pode fazer sua leitura.
Então, veio popularizar e eu penso dar mais acesso às pessoas ao ensino. As tecnologias, como eu disse no início, são coisas que servem para facilitar a nossa vida. Então, a tecnologia da informação e da comunicação não é diferente disso. Vem facilitar a nossa vida de educadores, nossa vida de professores. Gente, trabalhar com softwares educacional é muito bom. O Google for Education, existem coisas inúmeras que você pode fazer com essa plataforma. Eu lembro que tem algum tempo já que eu trabalhava com o Google Classroom. E quando eu cheguei na faculdade, eu achava que todo mundo sabia o que era o Google Classroom e muita gente ainda não sabia. Eu acabei ensinando muitos professores como montar uma sala no Classroom, porque os alunos mesmos falavam: ô professora, por que você não faz igual a professora Inês? Ela montou uma sala para gente virtual. Isso que eu estou falando antes de 2020, lá 2018, 2019, quando a gente não tinha pandemia. Eu já organizava minhas salas de forma presencial, aquela que eu ia lá todo dia, e já organizava uma sala de forma virtual. Por quê? Muita dúvida que tinha, tirava ali, muito texto que eu poderia passar já estava ali. Os slides da aula, digamos assim, já deixava lá para o aluno ver, para ele rever o tanto que ele quisesse, né? E aí, pessoal, já existem, as plataformas já existem há algum tempo, e existem plataformas educacionais maravilhosas. Existe a Khan Academy, existe, nossa, se eu for listar aqui, corre até o risco de esquecer alguma boa, né? Existem muitos, existem softwares de joguinhos que a gente pode fazer. Eu usava muito o Kahoot. Deixa só eu ver se eu coloquei uma fotinha dele aqui. Aqui, pessoal, deixa eu diminuir essa bolinha aqui. Olha, então, há algum tempo a gente não sabia o que era Loom, Zoom, Instagram, a gente pensava que era só para colocar a fotinha, né, de quando a gente fosse na festa. Microsoft Teams, eu confesso que eu trabalhei com ele, foi no último semestre, no primeiro semestre desse ano. Eu nunca tinha trabalhado, mas também é bom. O Google Meet eu acho muito fácil de trabalhar. Então, há algum tempo, ninguém conhecia essas plataformas. Um ou outro sabia que existia. Hoje, dificilmente um professor não vai reconhecer qualquer desses ícones aí. Então, a gente tem que compreender a importância que essas tecnologias traz, a importância da contribuição que essa tecnologia traz. E aliada ainda à forma de ensinar para o adulto, ela vai fazer com que as pessoas tenham mais acesso à educação, tenham mais acesso ao conhecimento. E eu acho que a vontade de todo professor é disseminar conhecimento, né? Porque o professor que quer ficar com conhecimento só para ele, esse não é professor. Aí vocês me desculpam. Eu conheço algumas pessoas que são dessa forma, não todos, obviamente, ainda bem, mas o professor que ele quer o conhecimento para si, gente, quanto mais pessoas tendo conhecimento, mais pessoas a gente tem com quem conversar, a gente tem pessoas instruídas, pessoas educadas. E eu vejo que a importância que essas tecnologias, que esses softwares, que esses aplicativos, eles dão para alavancar aí a nossa forma de ensinar o adulto até a criança também. Aí, pessoal, até coloquei o ícone do WhatsApp aí, que vocês sabem que o WhatsApp agora foi muito utilizado, principalmente nas escolas, né? Tem professor da escola que falou assim: Inês, quando acabar esse negócio de pandemia, eu vou jogar esse celular fora, porque é muito grupo de WhatsApp, eu não dou conta. Então, foi muito providencial a utilização do WhatsApp, Google Meet, Google Teams, do chat do Google e etc, né? Mas é isso, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado do que eu tinha para falar sobre andragogia e tecnologia. Aí deixa só eu tirar isso aqui para vocês verem essa citação aqui do Paulo Freire, que eu gosto muito. Eu não poderia deixar de citar aqui.
Ele fala que ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para a produção ou a construção desse conhecimento. Se eu dou a possibilidade da pessoa construir o conhecimento, é diferente de eu transferir um conhecimento que eu tenho para ela. Ora, se eu transferir um conhecimento, ela vai ser um papagaio? Então é isso, pessoal. O que eu tenho para falar para vocês hoje é isso. E fiquem conosco, porque nós vamos ter ainda muitas coisas legais nesse congresso, viu? Muito obrigado de vocês terem participado até agora e até a próxima. Vamos lá!